Só um instantinho, gente. Só arrumar aqui, porque eu estou com problemas de conexão aqui. Deixa só eu, enquanto vai carregando aqui, ver se eu consigo conexão ali com os slides, senão eu tenho outra anotação aqui. Uma sugestão de leitura adicional, tá? Para você ampliar o conteúdo que está sendo trabalhado no livro, tá? Você já percebeu que em algum momento do material ele está falando muito sobre as alianças, né? Sobre o tema das alianças, a relação do reino com as alianças, e nesse capítulo específico ele faz uma referência a esse livro aqui. Na verdade, o autor está fazendo referência à versão americana do livro, que esse livro que foi publicado no Brasil é o reino de Deus através das alianças de Deus. Isso foi publicado pela Vida Nova ano retrasado, se eu não me engano. Não tem muito tempo não que foi publicado, tem uns 2 ou 3 anos no máximo. Mas esse aqui é vamos dizer assim, é um resumo do material original. Tá? A versão original em inglês ela é bem maior, é um trabalho bem mais profundo, bem mais extenso. Tá? E aí a Vida Nova conseguiu os direitos para publicar esse resumo. Né? Isso acontece muito com alguns livros. Você tem a versão estendida do livro, né, na língua original, e às vezes para você introduzir em um outro idioma, você utiliza uma versão mais reduzida do livro, né, com as partes principais, obviamente autorizado pelos autores, né, pelo pessoal que publicou o material, exatamente porque facilita a entrada do conteúdo, né? Mas então fica a sugestão para você, ele faz referência a esse livro no capítulo de hoje. Então você, se puder e quiser, na verdade, aprofundar os seus conhecimentos sobre esse tema das alianças, recomendo a leitura do Reino de Deus através das alianças de Deus. Tá? Esse é um material bastante interessante para você entender como as alianças de Deus são contadas ao longo do texto bíblico e como elas desaguam nessa percepção da nova aliança. Tá? Esse é um livro de uma perspectiva que a gente chama de aliancista progressista. Tá? E aí eu vou começar com aquelas nomenclaturas que vocês nem sempre estão familiarizados, mas o debate entre as alianças é dividido em 2 grandes grupos, o grupo dos dispensacionalistas e os grupos dos aliancistas. Cada um desses 2 grupos também tem as suas subdivisões, né, como basicamente todos os grupos teológicos, né? Então, os dispensacionalistas são aqueles que entendem que a revelação de Deus é dada por dispensações ao longo das eras. Então, você tem a dispensação do dilúvio, a dispensação da criação, a dispensação do dilúvio, a dispensação sinaítica, a dispensação da Terra Prometida, e a dispensação da igreja, do período da igreja. Tal, né? E você tem os aliancistas, que são um outro grupo que entendem que a revelação de Deus se dá por intermédio dessas alianças. Tá? Eu estou sendo bem simplório sobre o tema, mas de uma maneira geral, para que você entenda só a divisão dos grupos. Então você tem, como a gente tem acompanhado, a aliança adâmica, aliança noética, aliança sinaítica, abraâmica, aliança sinaítica, a aliança em Davi, a promessa da nova aliança com Jeremias e a nova aliança com Jesus Cristo, né? De uma maneira geral, o grupo que a gente chama de reformados ou protestantes estão mais próximos dos aliancistas, tá? Embora hajam dispensacionalistas e outras subdivisões de dispensacionalismo dentro dos movimentos protestantes. Normalmente, quem está muito mais ligado a uma tradição reformada, calvinista, é muito mais próximo do aliancismo. Quem está ligado a movimentos arminianos ou pentecostais estão mais ligados ao dispensacionalismo por questões de interpretação do texto bíblico. Mas aí não é o tema, tá? Mas eu recomendo que você, se puder,
adquira essa obra, leia. Não é uma obra de leitura simples, é uma obra de estudo, então é para você pegar, estudar, ler, entender, mas é de linguagem bastante acessível, tá? Então, eu recomendo para você, se você quiser aprofundar o tema que o autor do livro trabalha em relação à questão das alianças, tá? Eu não consegui conexão aqui com o software ali, aí eu não sei se eu vou conseguir passar os slides para os irmãos aqui. Então, deixa eu ver. Eu tenho minhas anotações aqui, então deixa eu só abrir minhas anotações, que aí fica mais fácil a gente tentar. Hoje está uma guerra aqui para tentar conexão com a internet. Só um instantinho, meus irmãos. Tá, vamos lá. Tá. Tá, então vamos lá. Capítulo 5, né, nós estamos caminhando, chegando na metade do livro já, né, são 9 capítulos, né, chegamos ao 5º capítulo, então estamos mais para lá do que para cá. Né? O autor continua trabalhando a ideia do batismo como o sinal que é dado pelo indivíduo como a sua porta de entrada para o reino, a sua porta de entrada para a igreja, a sua porta de entrada para o corpo. A gente já passou sobre as questões da necessidade ou não do batismo. Esse é um assunto que, aparentemente, até esse momento do livro, já está resolvido, ele já defendeu bastante. Eu acho que entre nós aqui também a gente já entendeu que o batismo não é uma opção, o batismo é uma demanda necessária, que apenas situações fora do comum ou extraordinárias é que impediriam, ou melhor, é o que dispensariam o batismo. Tá? E aí você lembra do ladrão da cruz, né? Que ainda que não tenha sido batizado, entrou nos céus, mas são situações excepcionais. As situações ordinárias, o meio ordinário, o meio comum, é o indivíduo confessar Jesus Cristo e ser levado ao batismo, porque a ordenança é essa, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Tá? Então, essa questão sobre a demanda do batismo, a necessidade do batismo, isso já está resolvido, já está bem demonstrado dentro do texto bíblico, que não é algo que seja factual, assim, no sentido de eu escolho se eu faço ou não, se me é interessante ou não. Tá? A gente também já passou bem sobre a questão do batismo ser algo apenas para aqueles que creem. Tá? Obviamente, o livro é um livro de uma perspectiva credo-batista. Obviamente, então, nós refutamos qualquer ideia de pedobatismo, a ideia de que você possa batizar uma criança e aquele batismo tem uma validade para integrar essa criança no reino. A criança está ligada ao reino se ela tiver condições de confessar Jesus Cristo, e aí a gente entende que precisa ter algum tipo de discernimento, algum tipo de uma idade mínima necessária para que ela possa confessar Jesus Cristo e entender o que está confessando, a fim de integrar o reino. E aí, de uma maneira menor, não é o tema muito do livro, a questão da forma do batismo em si, da questão da forma mesmo do processo, né? Por imersão ou por aspersão,
mas de uma maneira geral, como se trata de um conteúdo produzido por batistas, né, de uma maneira geral, também, se puder, se for necessário, ou melhor, se for viável, você batiza por imersão, porque é a percepção mais clássica ou mais aprofundada da expressão propriamente dita. O batismo é mergulho, né, a palavra no original significa mergulho, então a ideia é, de fato, mergulhar nas águas e sair das águas. E aí, obviamente, que há alguma margem para a gente pensar no batismo por aspersão, né, porque há alguns textos bíblicos que fazem uma referência mínima, mas, de uma maneira geral, que dá a entender que o texto sempre trabalhou com a ideia de imersão nas águas, e não, né, até porque tem uma conotação muito maior de lavar regenerador, de um lavar regenerador, do que propriamente uma ideia de limpeza externa, né, como se você jogasse água para limpar externamente. Tem mais uma ideia de morrer mesmo, né, de ser sepultado e de ser ressurreto juntamente com Cristo Jesus, o que se simboliza muito mais no mergulhar e no levantar das águas. Então, de uma maneira geral, a gente já passou por essas questões. No último capítulo, ele abordou a questão do batismo como sendo esse juramento, tá, iniciador da nova aliança. Então, ele fez toda uma tese, defendeu toda uma tese de que todas as alianças tinham algum tipo de sinal de juramento, né? Então, por exemplo, a aliança noética, né, feita com Noé, tinha o sinal de juramento da parte de Deus no arco, né, no arco de Deus ou no arco-íris. A aliança abraâmica tem a circuncisão e tem também toda aquela visão que é dada a Abraão naquele sonho onde Deus parte os animais no meio, passa por entre os animais, simbolizando essa aliança. E aí o autor faz aquele levantamento histórico para a gente, que isso tem a ver com as percepções do mundo antigo, de como uma aliança era entabulada, né? Então você partia um animal ao meio, uma banda de um lado, outra banda do outro, e aqueles que estavam fazendo o acordo, estavam fazendo a sua aliança, atravessavam o animal. E a ideia é que se um dos dois quebrasse aquele acordo, aconteceria com ele o que aconteceu com o animal, né? No caso da aliança abraâmica, né, quem faz isso é Jesus, é Deus, né? É Deus que passa por entre os animais. Abraão não passa, né? Então fica claro desde cedo que Deus é que está assumindo todos os compromissos com aquela aliança. Aí nós passamos ali para a aliança sinaítica, que tem no sábado o seu símbolo, na lei e no sábado, né? Mas o sábado simboliza a lei, até porque ele está presente dentro do decálogo. Então, a guarda do sábado, o respeito ao sábado, a ideia do sabá, do descanso, está ligado com esse símbolo de juramento, de demonstração daquela aliança. Quando a gente vai para a aliança davídica, esta aliança é demonstrada pelo trono, a ideia da perpetuidade do trono, então o juramento do trono que Deus faz a Davi, dizendo que aquele trono seria eterno, e isso se concretiza na pessoa de Jesus Cristo, também serve como esse juramento. E aí, quando vem a promessa da nova aliança, lá em Jeremias e depois em Ezequiel, a ideia é que você tem agora não mais um juramento externo, mas um juramento interno, não mais uma circuncisão externa, mas uma circuncisão do espírito, uma circuncisão do coração, e de novo Deus assumindo a responsabilidade por tudo isso. Então, e aí quando chega na nova aliança, o autor vai defender a ideia de que esse sinal de juramento é o batismo. Afinal de contas, o batismo vem para substituir todos esses elementos anteriores. A nova aliança ela vai derrogar todas as anteriores, vai assumir todos os compromissos e vai partir para uma nova percepção, porque na nova aliança ela não está limitada a um povo étnico, mas ela está limitada a um povo muito mais extenso. E esse novo povo ele não é mais introduzido nem pela guarda. Esse novo povo não é introduzido na aliança. Não é pela guarda do sábado, não é pela circuncisão, não é pela guarda da lei, não é na expectativa da promessa do trono real ou do trono eterno, mas é a partir da sua expectativa da obra de Jesus Cristo, da sua fé em Jesus Cristo, e o sinal de que o indivíduo confia nessa obra é o batismo, é como ele se apresenta para essa nova realidade e declara a todos que ele está aliançado e compromissado com esta nova aliança em Cristo Jesus. Então ele fez um longo e bastante detalhado demonstração das alianças, né, ao longo do capítulo anterior,
E agora ele continua ainda nesse tema, tá, do batismo como esse símbolo dessa nova aliança, mas agora ele vai usar uma outra analogia. Ele vai usar a analogia da embaixada. Se você já leu qualquer material do Nove Marcas, né, do movimento Nove Marcas, da igreja da Capitol Hill, lá em Washington, né, pastor Mark Dever, esse é uma analogia que eles usam bastante. A gente, inclusive, quando estudou aqui sobre uma igreja, as marcas de uma igreja saudável, quando a gente fala de membresia, né, uma dessas analogias utilizadas é essa, a da embaixada, que a igreja é uma embaixada de um outro reino, né, do reino de Deus. Ela está como uma representação neste reino do outro reino. Então, na embaixada, o que impera são as leis do outro reino. Tá? E os indivíduos que estão ligados a essa embaixada e são reconhecidos por essa embaixada, são reconhecidos como cidadãos da outra nação. Tá? E aí, se você lembra, eu vou tentar lembrar aqui de cabeça, mas se você leu o livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável, ou se você lembra de quando nós estudamos ele, o exemplo que o autor dá, né, que o pastor Mark Dever dá, e o autor do livro que nós estamos estudando é do grupo, né, embora ele não seja pastor, um dos pastores da igreja lá de Capitol Hill, mas ele é do grupo Nove Marcas, um grupo de pastores que estão trabalhando juntos dentro desse projeto de desenvolvimento de uma série de materiais teológicos sobre eclesiologia, sobre identidade da igreja. E o autor do livro faz parte desse grupo. Inclusive, o livro que nós estamos lendo leva lá o selinho Nove Marcas como uma das suas submarcas ali. Né? Mas o ponto é que o autor lá do Nove Marcas de uma Igreja Saudável, o pastor Mark Dever, ele vai dizer que o exemplo que ele dá é o seguinte: se você estiver numa nação estrangeira e perder os seus documentos, né, por acaso for assaltado, se você for perder os seus documentos, a única maneira de você provar que você é cidadão de uma outra nação é caso a embaixada daquela nação lhe reconheça como cidadão. Então, normalmente, você vai ter que procurar a embaixada. Né? E eu lembro que eu contei para os irmãos a minha experiência quando nós fomos aos Estados Unidos. Nós fomos assaltados, acho que no segundo, no terceiro dia que a gente estava lá, e perdemos os nossos documentos, perdemos os passaportes. Né? Então, nós estávamos numa nação estrangeira, sem identificação, eu não podia demonstrar que eu era brasileiro, né? E, obviamente, não podia demonstrar que eu tinha tido autorização para entrar naquele país, e aí nós precisávamos do socorro da embaixada brasileira. Então, nós nos socorremos da embaixada brasileira, fomos até a embaixada brasileira, o escritório que ficava lá em Miami, e lá no escritório de Miami, a embaixada brasileira, ao nos reconhecer como cidadãos brasileiros, outorgou a nós um documento que dizia: olha, eles são cidadãos brasileiros, eles têm autorização para estar nesse país, a autorização deles é de tanto a tanto, e então eles podem agora trafegar tranquilamente. Mas quem disse perante as autoridades americanas que nós éramos brasileiros foi a embaixada brasileira, que nos reconheceu como cidadãos brasileiros mediante as marcas ou as demonstrações ou os documentos que nós apresentamos para a embaixada brasileira. E aí ele usa esse paralelo aqui, tanto no livro lá, como ao que o autor vai se socorrer dessa ideia da embaixada também, trazendo essa ideia de que quem diz ao mundo quem pertence ao reino dos céus é a embaixada do reino dos céus. Então, a igreja, como embaixada do reino de Deus nesse tempo, neste mundo, é quem tem o poder e a autoridade para dizer quem é cidadão do reino dos céus ou não. E aí ele vai fazer aqui um estudo da doutrina das alianças, que é uma doutrina que eu já comentei com os irmãos outras vezes, a gente já estudou ela também em outros momentos, mas é baseado ali no texto dos evangelhos, onde Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas estão dizendo que ele é. Então os discípulos dizem, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés, né? E aí ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro então solta a frase, né, famosa, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E aí Jesus diz, olha, bem-aventurado Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o próprio Deus. E aí ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, né? E a interpretação exegética dominante no meio protestante, tá? No meio pós-reforma, e também no meio anterior, mas aí depois, isso é uma questão de estudo de história da igreja, mas de uma maneira geral, para a gente fazer um corte mais simples para nós, a interpretação exegética dominante desse texto é de que a pedra da qual Cristo está falando não é Pedro, mas a afirmação que ele está fazendo, de que Cristo era o Filho de Deus. Sobre esta afirmação de que Cristo é o Filho de Deus, Jesus está constituindo a sua igreja. Então, a igreja é constituída por aqueles que afirmam que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Basicamente, é essa a ideia. E aí, depois, Jesus vai dizer, em algum momento, na sequência do texto, que tudo aquilo que aquela igreja ligasse na terra seria ligado nos céus, e tudo aquilo que a igreja desligasse nos céus, ou desligasse na terra, seria também desligado nos céus. Isso a gente chama de doutrina das alianças. Um pouco mais para frente, no mesmo texto, na sequência do texto, você vai ver Jesus falando sobre disciplina, né? Quando encontrares o teu irmão em pecado, vai tu e tem com ele, se ele se arrepender, ganhaste teu irmão, se ele não se arrepender, traz duas testemunhas, exorta-o, se ele se arrepender, ganhaste teu irmão, se ele não se arrepender, leva então à congregação, leva ao ajuntamento, leva à igreja, tá? E aí, se ele se arrepender diante da igreja, ok, ganhamos o irmão. Se ele não se arrepender diante da igreja, exclui-o, tira-o de lá, do meio da igreja, do meio daquele ajuntamento, tá? E trata-o como gentio. Tá? E aí tem interpretações exegéticas sobre o que significa tratar como gentio, que não vem ao caso agora, não é o ponto do tema, mas a questão é que ali Jesus está dizendo que a igreja tem o poder de dizer quem pertence a esse grupo e quem não pertence a esse grupo. Tá? Isso é o que a gente chama de doutrina das chaves. Então, em um sentido, a partir da confissão dos indivíduos, a igreja diz, esse indivíduo confessa o mesmo Cristo que nós, confessa a mesma fé que nós, logo ele é cidadão do mesmo reino que nós. Esse indivíduo não confessa a mesma fé que nós, não confessa o mesmo Cristo que nós, consequentemente, ele não é membro do reino de Deus. Tá? E aí ele vai trabalhar isso ao longo do capítulo, demonstrando que a igreja tem essa tarefa, que foi dada pelo próprio Cristo, e que o modo pelo qual nós fazemos isso é por intermédio da confissão e batismo. É esse o tema geral que o autor vai trabalhar ao longo do capítulo de hoje. Aí a gente vai passar aqui pelos temas mais importantes do capítulo, para que a gente possa tirar um pouco mais de lições aqui. Então, quando ele começa essa sequência de demonstrações de que a igreja tem esse poder, ele começa demonstrando que esse poder não foi uma invenção da igreja, ou melhor, essa capacidade de exercer essa autoridade não foi uma invenção da igreja, não foi a igreja que se reuniu e disse assim, agora nós somos o clube de Jesus, então nós vamos decidir quem entra ou quem sai do clube de Jesus. O próprio Cristo é que estabelece esta tarefa. Por quê? E por que Cristo pode fazer isso? Porque Cristo é o reino. Cristo é o próprio reino encarnado na terra. E aí é aí que o autor começa a defender a sua tese. Cristo, como sendo o próprio autor encarnado, tem autoridade para delegar a autoridade que é dele. Então, Jesus é o reino em pessoa e ele mesmo delega esta autoridade para aqueles que o representam na terra. Tá? Então, Jesus Cristo, ele é o próprio reino em pessoa, tá? Ele é a encarnação do reino de Deus. Textos bíblicos, quando Jesus diz, o reino de Deus está entre vós, né? Então, deixando bem claro que a partir do momento em que ele encarnou, o reino de Deus já é chegado, já está entre vós. Então, Jesus Cristo é aquele que não apenas representa, mas ele é o próprio reino. Então, nesse sentido, Jesus Cristo, como sendo o reino de Deus encarnado, ele tem autoridade para dizer quem que, na ausência dele, pode dizer quem pertence ao reino ou quem não pertence ao reino.
uma vez que ele vai se ausentar, ele então vai delegar essa tarefa à sua igreja. Então o autor vai dizer o seguinte, neste capítulo, argumentarei que a autoridade delegada, a representação e a reputação não são apenas lentes práticas da vida da igreja. Elas são o cerne do que faz uma igreja. Então ele vai construir a tese também de que a vida da igreja não gira em torno apenas do seu comportamento como corpo de Deus, mas gira em torno também da sua tarefa de identificar naqueles que estão lá fora quem são os que pertencem ao reino de Deus ou não. E aí, nesse sentido, a igreja tem essa incumbência da parte de Cristo de dizer quem é pertencente ao reino ou não, quem é cidadão do reino dos céus e quem não é cidadão do reino dos céus. Então, Jesus Cristo, como rei não em pessoa, o rei presente, né, o autor, então, logo ali na sequência, vai dizer o seguinte: Jesus, sendo Deus encarnado, é a personificação do reino, demonstrando seu poder e autoridade. Diversos textos o autor vai citar aqui, e ele vai fazer uma sequência de defesas teológicas aqui, né, de teologia bíblica. Então, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: se porém eu expulso, citando o texto de Mateus capítulo 12, verso 28, Jesus falando, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mais para frente, né, Jesus vai dizer, vai inclusive fazer não só correções sobre a percepção da lei, mas ele também vai fazer adendos e acréscimos à lei, no sentido de ampliar a sua própria percepção. Porque quando Jesus Cristo vai dizer lá, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês isso, e Jesus Cristo faz isso em algumas vezes ao longo do texto bíblico, o autor vai citar aqui Mateus capítulo 5, 21 a 27, 27 a 28, 31 e 32, 33 e 34, 38 e 39, todos os textos onde Jesus usa essa frase, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo isso a vocês. Então Jesus assume uma autoridade não só de interpretar corretamente a lei, mas de fazer alguns adendos, porque quando você pega o Sermão do Monte, ainda que você consiga fazer um paralelo entre Sermão do Monte e o Decálogo, que é o paralelo que normalmente se faz na leitura do Sermão do Monte, você vai perceber que no Sermão do Monte, Jesus é muito mais profundo e extenso em relação ao Decálogo, tá? Em relação aos 10 mandamentos. Jesus acrescenta algumas coisas. Ele vai dizer coisas do tipo, Jesus autoritativamente declara quem herdará e quem não herdará o reino dos céus. No Sermão do Monte ele vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque esses herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, né? Vocês herdarão, receberão a coroa. Então Jesus vai definindo quem é que vai ou não ser cidadão do reino dos céus. Quem é que pode ser considerado ou não cidadão do reino dos céus? Então Jesus, com poder e autoridade que lhe é intrínseca, por ser ele Deus encarnado, ele tem o poder de ir além do que a lei podia fazer, que era definir quem é judeu ou não, tá? Porque uma vez que a lei definia quem era judeu, definia quem pertencia ao povo de Deus. Jesus, ao definir quem pertence ao reino, ele define de uma maneira muito mais extensa quem de fato é pertencente ao povo de Deus ou não, e vai muito além do que judeus. Depois da ressurreição, Jesus vai dizer que toda a autoridade dos céus e da terra me foi dada. E aí, a gente usa esse texto muito para falar da comissão, porque logo na sequência ele dá a grande comissão, né? Portanto, ide por todo mundo. Né? E aí a gente lembra desse texto para falar um pouco da nossa incumbência evangelística, e lembrar que nós pregamos na autoridade de Cristo, né? Nós não pregamos na nossa autoridade. Então, porque todo o poder foi dado a Cristo, ele nos comissiona a pregar o seu evangelho. Mas se nós analisarmos ou nos determos sobre a expressão, o que Jesus está dizendo é que ele, a partir daquele momento, do momento em que ele subiu ao madeiro, morreu, ressuscitou, venceu a morte, cumpriu toda a lei, recebeu os méritos do cumprimento da lei, a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, sobre todas as coisas.
Então, Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Inclusive, aí entre, de novo, aliancistas e dispensacionalistas, vai ter os debates sobre o reino milenar de Cristo, né? E um dos debates está nessa expressão. Aliancistas vão dizer que Cristo já reina, por isso nós já vivemos o reino milenar de Apocalipse, tá? Porque Cristo diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, tá? Então eu sou soberano sobre todas as coisas, então Cristo já reina. E aí ele reina de uma maneira espiritual por meio da sua igreja também. Contudo, dispensacionalistas vão discordar da interpretação e vão dizer que o reino de Apocalipse, capítulo 21, é um reino literal, é um reino real, onde Cristo de fato descerá e reinará pessoalmente. Isso é apenas um parênteses para ampliar a percepção de vocês sobre o tema, tá? Mas não é o foco do nosso debate hoje pela manhã. Mas o fato é que Jesus, ao se afirmar soberano, tá, ele então demonstra que tem essa autoridade. E aí o autor vai dizer o seguinte: o que permite Jesus dizer que o reino de Deus está próximo e que ele está entre eles, e em última análise, o que permite fazer isso é que Jesus é o reino em pessoa, porque ele é o próprio Deus vindo para o seu povo como homem, na forma de homem. Tá? E aí, a partir do momento que Jesus se ausenta da presença do seu povo, porque ele diz, olha, eu vou voltar para o meu Pai, né? E ele diz, é um texto bastante conhecido também, que ele diz, olha, eu vou preparar-vos um lugar e volto para buscar vocês, para vocês estarem comigo por toda a eternidade. Então, a partir do momento que Jesus se ausenta, quem é que tem esta autoridade para dizer quem é cidadão do reino ou não? Se o reino encarnado não está mais entre nós, quem é que pode fazer isso no lugar dele? Aí, então, Jesus delega essa tarefa, delega essa autoridade à sua igreja, ao seu povo, ao seu corpo presente aqui na terra. E daí ele faz isso, a interpretação que nós temos, que nós entendemos, é que ele faz isso através do momento em que ele define ali a doutrina das chaves, como eu já comentei anteriormente com os irmãos. Então, Jesus concede as chaves do reino à igreja local, dando-lhe autoridade para declarar quem pertence ao reino de Deus. O autor diz o seguinte: a igreja local tem a autoridade dos céus para declarar quem na terra é cidadão do reino e, portanto, representa o céu. Os textos básicos que nós temos, a gente já citou, Mateus 16, 18 a 19, Mateus 18, 15 a 20, Mateus 28, de 18 a 20, são todos sequências do mesmo raciocínio. Mateus 16 é a doutrina das chaves propriamente dita, Jesus ali ouvindo os apóstolos fazendo afirmação sobre ele dizendo que sobre aquela afirmação ele então constituiria a sua igreja. Mateus 18 é o tema da disciplina, tá? Onde Jesus diz que se alguém não se arrepender, ou seja, a confissão do reino de Deus pressupõe arrependimento e fé. Pertencer ao reino de Deus pertence àqueles que se arrependeram e depositaram fé em Jesus Cristo. E é isso que a igreja reconhece. Quando nós levamos alguém ao batismo e nós pedimos aquela profissão de fé, né, muito mais do que uma sabatina que a gente costumava fazer com as pessoas, como se elas estivessem fazendo uma prova para serem aceitas em algum tipo de instituição, o que nós precisamos naquele momento é que o indivíduo confesse a sua fé e nós, como igreja, precisamos dizer, esta fé é a mesma que nós confessamos ou não. A partir do momento em que nós reconhecemos na fé daquele indivíduo, na confissão de fé daquele indivíduo, a mesma confissão de fé que nós temos, nós então dizemos, nós somos do mesmo povo, nós pertencemos ao mesmo reino, nós cremos nas mesmas coisas. Consequentemente, você pode fazer parte deste reino, ou melhor, eu reconheço você como parte desse reino. Tá? E aí a mesma coisa que o autor, inclusive, vai falar mais para frente ali, do fato de que este batismo ele ocorre apenas uma vez, porque o indivíduo não precisa provar para todas as igrejas que ele confessa a mesma fé. Basta que ele tenha feito isso uma vez e tenha sido recebido pelo corpo de Cristo. Mas isso vai ficar mais para frente quando a gente for falar do tema, do ponto propriamente dito. Mas o fato é que Jesus outorga à igreja esta tarefa, esse poder. Então a igreja vai ter esta autoridade para declarar quem é cidadão do reino ou não. E aí ele vai introduzir a ideia central do capítulo, né,
que é a questão do passaporte do reino e o juramento do cidadão. Então, ele vai dizer que o batismo é o passaporte do reino e o juramento de lealdade, permitindo que a igreja reconheça e afirme a cidadania do reino. O batismo é tanto passaporte para o reino, como sua cerimônia de juramento. É como a igreja identifica alguém como um cristão publicamente e une esta pessoa a si mesmo. Então, ele vai defender a ideia de que o batismo tem essa tarefa. Ele não é apenas uma cerimônia memorial, no sentido de ter um valor meramente comemorativo de um momento, mas ele é, de fato, um momento solene onde aquele indivíduo se apresenta diante da igreja, confessa a fé, a igreja reconhece aquela confissão, a igreja o reconhece como cidadão do reino, e ele então faz um juramento de lealdade a este reino. E o juramento de lealdade a este reino, do qual ele pertence, porque confessa a mesma fé, no qual ele está sendo recebido e sendo reconhecido como pertencente àquele reino, ele faz o juramento de lealdade, e esse juramento de lealdade é feito por intermédio do batismo. Eu não sei se vocês vão lembrar, aí a Ângela, que de vez em quando fica questionando que eu nunca mais fiquei citando filmes, né, aqui, mas indicando filme. Tem um filme que passava na sessão da tarde, ali volta dos anos 90, acho que era Johnny 5, Johnny 5, ou Johnny... era um robô. Foi naquela época dos anos 80 que... O filme está passando aqui nos anos 90 porque ele foi feito nos Estados Unidos nos anos 80. Né? Então, como a gente já tinha dificuldades de chegar ao conteúdo, né? Não era na época do streaming, né? Da internet, então as coisas demoravam um pouco mais para chegar para a gente. Mas esse filme provavelmente é daquela fase dos anos 80 que tudo era robô. Né? Então, Robocop... E até em filmes de comédia também tinha coisa boa. Mas tinha a história a história é o seguinte: um imigrante, né, de uma outra nação, agora não vou lembrar qual é a nação que ele era, mas ele vai para os Estados Unidos, ele é uma pessoa muito inteligente, ele constrói um robô autômato, né, um robô com capacidade de pensar, de raciocinar, de conversar. E o robô tinha lá talvez eu não vou conseguir descrever ele, mas ele tinha uma esteira nas pernas, ele andando. Isso aí que a história vai andando e o robô uma hora se desentende com o cara, e aí ele vai para as ruas, e aí na rua ele ele entra para uma gangue lá, e aí tem coisas de comédia, né? Aí a história vai desenrolando, sei que no fim das contas o robô prova o seu valor, porque o problema do robô é que ele quer ser gente, né? É a história de Pinóquio, né? O filme tem a ver com a história de Pinóquio. Ele não quer ser um robô, ele quer ser parte daquele povo ali, né? E aí ele não consegue achar o seu lugar, e aí vai no drama todo, e embora seja comédia, né? Mas lá em algum momento ele prova o seu valor, acho que ele salva alguém, eu não vou lembrar, faz muitos anos que eu não assisto filme, ele deve salvar alguém, ou deve fazer alguma coisa que salva o dia lá, e ele é recebido como cidadão americano. E a cena final do filme é a cena de juramento de lealdade à bandeira, que é o juramento que todo cidadão, todo indivíduo que vai aos Estados Unidos e quer se tornar cidadão americano precisa fazer, que é o juramento de lealdade à bandeira, né? E aí ele tem que decorar aquele juramento, e aí o robô participa juntamente com o seu criador ali, que também era um imigrante, aí ele também consegue a cidadania, né? Consegue o famoso green card, né? E aí o robozinho lá consegue o seu green card fazendo o juramento de lealdade à bandeira. Isso acontece praticamente em todas as nações, onde você desejar se tornar cidadão daquela nação, você precisa fazer algum tipo de juramento de lealdade àquela nação, porque a nação não recebe você só porque, sei lá, você é gente boa, né? Ela recebe você a partir do momento que você se compromete com ela também. E aqui, fazendo o parênteses aqui, tentando fazer uma ilustração, o batismo ele tem esse símbolo dentro do texto bíblico. A ideia do indivíduo se comprometendo com o reino. A ideia do indivíduo olhando para o corpo e dizendo assim, eu me comprometo com esta instituição, povo de Deus, não apenas com este corpo local, mas com o corpo como um todo, mas também com o corpo local, que é um ponto que a gente debateu um pouco de maneira mais extensa lá nas primeiras aulas, sobre como a gente tem dificuldade com a ideia de membresia, tá? Porque como a gente esvaziou o conceito de membresia,
membresia se tornou quase que como um ambiente de consumo, né? Então, por exemplo, eu, na verdade, não sou membro de uma igreja, eu congrego ou eu frequento. Não, frequento é a expressão que mais se usa, né? Eu frequento a igreja tal, porque a ideia não é que eu estou ligado àquele corpo, é que apenas eu vou lá. Eu vou lá, participo, assisto, eu recebo, eu consumo alguma coisa, de vez em quando eu contribuo de alguma forma, ou financeiramente, ou em alguma participação, mas a ideia de pertencimento a gente foi esvaziando. Tanto é que as igrejas, na verdade, acabaram também se especializando em prestar serviço, né? Então, por exemplo, um tempo atrás aí correu nas redes sociais umas imagens de uma igreja, uma dessas mega igrejas lá acho que fica em Santa Catarina, acho que é Balneário Camboriú, que aí é uma igreja bem opulenta, assim, mega estrutura, muito bonito, né? Tudo muito moderno, toda uma equipe de recepção, você chega aí, você tem criança, já tem um recepcionista da criança, já leva a criança lá para a área deles, né, para a área kids, né, que aí a igreja é igual restaurante, né, tem a área kids, né, aí vai lá para a área kids, e aí já o menininho já ganha pulseira, a pulseira tem um QR Code, aí o pai já lê o QR Code no celular, e aí ele já, a partir do celular, ele vê no aplicativo da igreja, tem as imagens lá para ele ficar acompanhando a igreja, a criança, para ter segurança, se precisar de alguma coisa, as tias já conseguem acionar lá pelo aplicativo, já chega o alerta no aplicativo do pai, e aí você vai lá para o salão, aí tem aquele mega palco, um telão gigante, luzes, tudo muito climatizado, ambientado, confortável, som de primeira, aquela coisa toda, é basicamente como se você estivesse indo assistir um espetáculo, entendeu? Um show. Né? E, assim, eu entendo, eu acho legal a qualidade, eu acho que as coisas têm que ser feitas da melhor maneira possível, mas aí a questão das redes sociais aí que estava correndo é porque perguntando se pobre podia entrar nessa igreja, né? A, a briga era essa. E assim, eu nem sei se esse era o problema. Eu até acho que pessoas de baixa renda entrariam tranquilamente numa igreja dessa sem muita dificuldade, talvez não se sentissem tão à vontade por conta do nível social da maioria das pessoas que estão lá ser muito elevado. Mas não acho que seja o problema. Não acho que aquela igreja não me aparenta ser uma igreja que rejeitaria pessoas. Me parece que ser uma igreja de prestação de serviço. E prestação de serviço você recebe quem vier. Né? Você presta sempre um bom serviço e você recebe quem vier. O meu problema maior é com esta ideia de que a igreja já não é mais um corpo onde eu estou integrado a ele, congregando com ele, fazendo parte dele, mas se tornou um ambiente de consumo de produto, de serviço, de prestação de serviço. E esse é um problema. Isso não é um problema só nosso, né? Aí eu estava comentando com a Anne que a pessoa estava se queixando disso, né? Mas ao mesmo tempo outras pessoas postaram uma imagem de uma igreja da Coreia do Sul, né? E a Coreia do Sul tem umas mega igrejas assim para lá de tamanhos absurdos, né? Para 15 mil, 18 mil pessoas. Então, assim, são negócios enormes. E aí, aí fizeram um vídeo parecido, né? Dessa igreja da Coreia do Sul. Você chega lá, aí a pessoa, olha só, é um turista brasileiro, crente, que estava na Coreia do Sul, a passeio, e aí a parte do processo dele de turista, né? Foi mostrar para os outros, né, que estavam acompanhando ele, como é uma mega igreja na Coreia do Sul, né? E aí ele chegou lá, aí a pessoa no vídeo vai dizendo assim, você não precisa falar coreano, você não precisa se preocupar com isso, né? Porque o culto é transmitido para 10 idiomas, é traduzido simultaneamente para 10 idiomas, e eles têm uma ala específica só para estrangeiros, né? Então, por exemplo, você chega lá, você se apresenta, alguém vai falar inglês com você, né? Ou talvez até tenha alguém que possa arranhar um português ali, vai te encaminhar para uma área de estrangeiros, né? Você vai sentar num banco bem confortável, na frente vai ter uma estrutura de som com um fone de ouvido, você vai plugar o seu fone, botar no ouvido e alguém vai traduzir simultaneamente para o seu idioma tudo o que está acontecendo no culto. De um sentido geral, a gente pensa, poxa, que legal, é bom, né?
Mas, em algum sentido também, você tem, de novo, essa ideia do produto, né? Eu estou entregando um mega serviço, né? Então, a ponto do indivíduo vir à minha igreja quase como um ponto turístico, né? Existe um problema aí que a gente precisa achar o equilíbrio, tá? Entre nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Eu não vejo, como eu disse aos irmãos, eu não acho que eles estejam errados em prestarem um bom serviço, tá? Mas a igreja é muito mais do que isso, ou a igreja não pode ser só isso, tá? A igreja não pode ser uma prestação de serviço, a igreja é um corpo do qual eu me junto a ele, e ao me juntar a ele, eu preciso ter a ideia de pertencimento, né? É óbvio que é muito mais fácil a gente falar essas coisas do ponto de vista de uma igreja pequena, né? Uma igreja com 50, 60 pessoas, 70, 100 no máximo, é fácil da gente falar isso. Quando a igreja vai crescendo, né, as coisas tendem a caminhar para esse tipo de comportamento, porque você vai tendo mais pessoas, vai chamando mais atenção, mais gente vai vindo. Então a gente precisa achar o equilíbrio nisso aí. Mas eu dei essa volta toda falando sobre batismo, né, porque o ponto aqui que eu quero trazer para a nossa reflexão é que o batismo ele não é apenas um momento em que eu realizo uma cerimônia individual de satisfação pessoal, tá? No sentido de que eu me batizei, é o dia do meu batismo. O batismo é o dia em que você foi recebido no reino, que você foi reconhecido como cidadão do reino e que você se comprometeu com uma embaixada do reino, com a igreja local. Entendeu? Então, nesse sentido, a igreja se torna, de fato, algo do qual eu pertenço e que eu também estou diretamente ligado a ela, envolvido com ela, e é parte não só dos meus costumes, tá? Por exemplo, domingo é o dia de ir à igreja, tá? Então eu vou domingo de manhã, eu vou domingo à noite, domingo é dia do Senhor, então eu vou à igreja. Não é só parte dos meus costumes, mas é parte da minha vida, tá? É parte da minha existência, é parte da minha razão de fazer as coisas, tá? Por que eu estou tentando aprofundar essa percepção? Porque a gente esvaziou o conceito de membresia. Então, membresia se tornou algo meio que irrelevante, né? E a gente tem o problema burocrático, porque a gente tem que ter um controle de membresia. E aí, eu, por exemplo, compartilhando com os irmãos uma dificuldade, né? A pastoral e administrativa. Tem irmãos que simplesmente não vêm mais à igreja, sumiram do mapa há anos, né? Tem gente que no hall de membros ainda consta como um hall de membros. Não é nem online, não. São pessoas que realmente já estão congregando em outra igreja. Eu sei que ela está congregando em outra igreja, mas em tese ela é membro desta igreja. Mas ela nunca comunicou a esta igreja dizendo, olha, não estou mais congregando nessa igreja, estou congregando em outra igreja. Eu decidi me tornar membro dessa outra igreja por razão. Eu não estou discutindo as razões, eu estou discutindo aqui a membresia se tornou algo vazio, entendeu? Então eu simplesmente vou embora. E aí eu estou lá e eu não preciso dar satisfação a mais ninguém, entendeu? Assim, então, nesse sentido, a gente precisa recuperar esta percepção. A partir do momento em que eu entendo que o batismo e o ato de se tornar parte do corpo é um juramento de lealdade, eu não posso simplesmente amanhã acordar e dizer assim, não, porque sabe de uma coisa? Vou, sei lá, congregar agora na igreja XYZ e vamos embora. Não precisa dar satisfação para ninguém. Eu não estou aqui defendendo aquelas ideias malucas que você tem que ter a bênção do pastor para ir para outra igreja. Tal. Não é isso não, tá, meu irmão? Não estou dessa coisa de cobertura espiritual. Tal. Eu estou dizendo de sentimento de pertencimento. Se eu saio de um lugar e vou embora para outro, e acho que não precisa dar satisfação nenhuma, é porque, no fim das contas, eu nunca me senti parte daquele lugar anterior. Então, de que adianta este ato solene do batismo se eu simplesmente acho que posso me desligar? Né? Então, se eu entender o que significa fazer parte do corpo, eu vou partir do princípio, então, de que eu tenho responsabilidades para com o corpo. E uma dessas responsabilidades é essa, é a de não só dar satisfação da minha vida, no sentido de que eu sou parte desse corpo, então o meu comportamento influencia no corpo também, mas também de entender que eu tenho um compromisso com ele, que eu não posso simplesmente abandoná-lo a qualquer momento. Sim, Vani?
Aham. Então, diga. Uhum. 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 Aham. Uhum. 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 Ah, mas, essas situações, essas situações são situações excepcionais. A gente até comentou lá na primeira aula sobre esse tipo de situação. O indivíduo está viajando, o indivíduo vai a trabalho, o indivíduo está numa situação temporária, né, ou uma situação incerta, não sei quanto tempo, de repente. O ponto não é esse. A crítica não é em relação a essas excepcionalidades. A excepcionalidade é excepcionalidade, ela não é a regra, né? A crítica é mais no sentido do indivíduo que simplesmente ignora esse assunto e para ele basta que ele entre na igreja e aquilo já é o suficiente, entendeu? Então, este mesmo indivíduo vai, por exemplo, o indivíduo que faz esse tipo de coisa, vai embora e começa a congregar em outra igreja sem dar nenhum tipo de satisfação, ele, quando ele tiver algum problema lá na outra igreja, ou tiver alguma insatisfação, ou de repente as circunstâncias mudaram, ele também vai sair da mesma coisa, vai para outra igreja e vai fazer e fica fazendo esse turismo eclesiástico, né? Consumindo esse turismo de consumo, né? Quase como se fosse um roteiro gourmet de igrejas, né? Então eu vou aonde as coisas estão mais apetitosas, né? Então nesse sentido o problema é essa percepção da falta de compromisso de ideia de membresia. Eu sou parte do corpo, eu estou ligado a esse corpo, eu tenho satisfações a dar ao corpo, eu tenho algum tipo de lealdade ao corpo, né? E aí o autor, inclusive, em algum momento do livro, do capítulo, vai elucidar, vai jogar uma luz sobre essa distinção entre igreja universal e igreja local. Ele já fez isso em outros momentos do livro, mas ele volta a fazer também nesse capítulo. E eu volto a dizer aqui, a gente tende a fazer isso porque a gente se sente, às vezes, pertencente à igreja universal. E a igreja universal não é a igreja universal do reino de Deus, tá? A igreja universal seria essa igreja que abrange todos os crentes em todas as igrejas sobre a face da terra, tá? Então, como nós nos sentimos pertencentes a essa igreja de Cristo, eu não me sinto obrigado a ser pertencente a nenhuma igreja local. Então, eu posso flutuar por todas elas sem nenhum tipo de percepção. Mas a igreja de Cristo, esta igreja de Cristo nunca é o objeto do tratamento primordial do texto bíblico. Ela é uma inferência do que se fala no texto bíblico, mas não tem uma ordenança para a igreja universal. Existem ordens e orientações para igrejas locais, porque a igreja de Cristo ela é vivenciada e representada numa igreja local, num corpo físico presente, entendeu? Então a igreja local ela tem uma importância, ela não pode ser simplesmente ignorada. Esta igreja como ele fala aqui, né? Meu próximo slide aqui, ele vai dizer o seguinte, essa igreja ela se manifesta, né? Então
uma igreja passa a existir por meio do compromisso mútuo de seus membros de exercer as chaves do reino. Que ele, inclusive, vai fazer essa defesa de que quando é que surge uma igreja? Quando é que surge uma igreja? Né? Porque ele vai fazer aqui o paralelo entre o que acontece no Pentecostes e o que acontece com o eunuco. Né? O eunuco foi batizado e os de Pentecostes também foram batizados. Aí ele vai dizer que os ouvintes do sermão de Pedro, lá em Pentecostes, foram batizados e se tornaram uma igreja. Tá? Se tornaram uma igreja. A mesmo tipo de referência não é feita diretamente ao eunuco, porque em tese o eunuco está sendo batizado sozinho. Ele é o primeiro de um corpo que vai se organizar na Etiópia. A partir do momento em que ele levar o evangelho, outros responderem positivamente e forem batizados, aí sim haverá uma igreja, porque a igreja pressupõe esse compromisso mútuo de indivíduos em torno da mesma confissão. Tá? Então, embora até a forma que ele apresenta, alguém pode levantar uma sobrancelha, né, no sentido de que, eu acho que ele está lendo a mais do que o texto fala, porque não me parece ser a preocupação de Lucas, no momento que relata o caso do eunuco, né, do eunuco etíope. Mas o ponto é que a defesa do autor é o seguinte, olha, o texto de Lucas, em Atos, segue o seguinte raciocínio. Pedro prega, o povo se arrepende, o povo confessa Jesus, o povo é batizado e os relatos seguintes são sobre vida de igreja. E o povo perseverava, e o povo comungava, e o povo estava junto, e o povo se reunia, e o povo era igreja, era povo de Deus. Quando chega no relato do eunuco, fala-se apenas do batismo e diz que o Espírito leva depois Filipe para outro lugar e o eunuco segue sua vida. Então, o eunuco vai experimentar a experiência de vida de igreja propriamente dito, quando ele falar do Evangelho, outros ouvirem o Evangelho, confessarem o mesmo Jesus, forem batizados e se comprometerem com aquele mesmo credo, com aquela mesma confissão, e então viverem em torno dessa confissão. Os do Pentecostes experimentam isso de imediato, porque todos estão vivendo em torno daquela confissão, da confissão de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é Deus encarnado, que Jesus é o nosso Salvador. Nós somos igreja porque nós vivemos em torno dessa confissão. Então o autor vai dizer, uma igreja torna-se igreja por meio do compromisso mútuo de seus membros, trazendo à existência um corpo distinto. Então quando nós nos juntamos e nos compromissamos uns com os outros a confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e a anunciar esta mensagem a outros, aí nós nos tornamos igreja. Tá? Aí é que nós experimentamos de fato o que significa ser igreja. Tá? E aí ele continua dizendo o seguinte, que o batismo é o passaporte do reino e o juramento de lealdade permitindo que a igreja reconheça e afirme a cidadania do reino. Então, à medida que os indivíduos vão se integrando a esse corpo, eles passam pelo batismo e, ao passarem pelo batismo, eles juram lealdade ao corpo, juram lealdade ao reino, a igreja os reconhece e a igreja outorga a eles o passaporte, a identidade. Você é cidadão do reino, você é parte do reino. O autor diz o seguinte, o batismo é o passaporte do reino. É como a igreja identifica alguém como cidadão do reino. É também um juramento de posse, o meio pelo qual um cidadão do reino promete lealdade ao rei e aos seus concidadãos. Eu usei lá a história do robozinho lá do filme, mas quem já se formou e recebeu lá o seu diploma, né, e se juntou a uma vamos chamar assim, a uma confraria de outros profissionais, tá? Você certamente foi chamado a fazer um juramento, tá? Um juramento de lealdade. Por exemplo, eu, quando recebi a minha OAB, né, embora eu nunca tenha exercido a profissão de advogado, né, que logo na sequência eu passei no concurso público e o órgão ao qual eu trabalho não me permite advogar. Mas eu fui lá receber e aí a gente fez um juramento, né? O pessoal que é médico, que é
educador físico, fisioterapeuta, arquiteto, todo mundo que faz, inclusive no momento de receber o diploma, tem lá o juramento que você faz aquela profissão que você está exercendo, né, que você passa a exercer. Então, esse juramento de lealdade do corpo de Deus, ou melhor, do reino dos céus, é o batismo. É o momento em que o indivíduo diz publicamente, olha, eu quero fazer parte desse povo. Entendeu? Eu me comprometo com as diretrizes e o jeito de ser e as leis desse povo. Eu me submeto ao Senhor, à autoridade deste povo. Quem é a autoridade sobre este povo? Jesus Cristo. Então, eu me submeto a essa autoridade. Então, há um juramento de lealdade que o batismo é esse símbolo dele. Tá? E aí o autor finaliza aí, os últimos momentos do capítulo, trazendo 3 recompensas para esse tipo de implicação, para esse tipo de percepção. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte: a compreensão do batismo e das chaves do reino nos ajuda a relacionar corretamente o reino e a nova aliança e a igreja local. Então, ele diz que há uma tripla recompensa. Primeiro, a gente entende melhor o reino, a gente consegue relacionar o reino com a igreja local, tá? Ou melhor, com a nova aliança, e a gente consegue relacionar isso tudo com a igreja local. Qual é o papel da igreja local? O papel da igreja local é exercer a atribuição das chaves, ligando e desligando indivíduos à nova aliança. Tá? Então, esta é a tarefa da igreja local. Além, obviamente, de evangelizar, de levar o evangelho, de discipular uns aos outros, de promover união, uma série de outros, promover caridade entre nós, o cuidado mútuo. Além de tudo isso, mas em um sentido profundo e mais objetivo, qual é o grande papel da igreja? O papel da igreja é dizer ao mundo quem pertence ao reino de Deus ou não. E como é que ela faz isso? Reconhecendo a confissão de fé e batizando indivíduos. É assim que a igreja realiza a sua tarefa. Então, você consegue conectar melhor os pontos, tá? Quando você compreende que as chaves do reino definem a forma terrena da nova aliança, que é a igreja local. E aí o autor vai dizer o seguinte: as chaves do reino definem a forma terrena e institucional da nova aliança, que é a igreja local. A igreja local, ao exercer essa sua atribuição de dizer quem é pertencente ao reino ou não, através da confissão pública e do batismo, tá? A igreja, então, exerce a sua tarefa como portadora das chaves do reino. Tá? E aí, aqui, de novo, só um parênteses. Obviamente, por exemplo, a igreja católica tem uma interpretação equivocada. Ela vai dizer, é diferente, né? Nós entendemos equivocada. Mas a ideia é que as chaves do reino pertencem à igreja católica especificamente, simbolizada no cardeal, né? no Papa, propriamente dito, né? Então, por isso é que ele que tem o poder de tirar indivíduos do céu e colocar no purgatório, ou tirar do purgatório e levar de volta para o céu. Né? E aí, olha só para que a gente possa expandir aqui as nossas percepções. Né? Por muito tempo, a doutrina das chaves foi meio que jogada para debaixo do tapete nos meios evangélicos e nos meios protestantes, por causa da forma como ela se apresenta ser muito parecida com a ideia católica, né? De ligar e desligar, comunhão e excomunhão. Tá? Inclusive, a gente não usa essa expressão, né? Excomungar alguém. Né? Mas, no fim das contas, o que a gente faz quando a gente disciplina alguém é tirá-lo da comunhão. Entendeu? Então, é excomungar mesmo. Tá? E é por quê? Porque a gente esquece alguns textos bíblicos e não entende eles corretamente. Então, como os católicos se apoderaram desse texto e fixaram na pessoa de Pedro e na pessoa do Papa posteriormente, né? A ideia, a gente acaba dizendo, não, isso não é assim, e a gente esquece. Mas, no fim das contas, quando nós trazemos alguém à igreja, à frente da igreja, dizendo, essa pessoa vai confessar a sua fé, fazemos aqui a nossa profissão de fé, esse indivíduo se apresenta diante da igreja e nós ouvimos ele, e nós dizemos que a confissão dele é a mesma nossa, ou que a gente faça por sabatina, o que quer que seja. Quando nós dizemos, nós autorizamos o pastor da igreja a levar esse indivíduo às águas batismais, tá? E aí, inclusive, alguém me perguntou essa semana se só o pastor pode batizar. Tradicionalmente, pastores batizam, tá? Porque pastores estão ligados diretamente ao processo de liderança e tal. Mas, biblicamente falando, não há nenhum empecilho para que qualquer indivíduo batize. Tá?
Até porque, por exemplo, Filipe, que batiza o eunuco, não é dos 12 apóstolos, tá? Ele está ali no grupo dos discípulos direto ali, mas ele não é do grupo dos 12. Na verdade, ele é um dos diáconos, né? Filipe ali é um dos 6 diáconos escolhidos ali no grupo, ali no problema inicial ali. Então, até porque ele não é nem sequer, provavelmente nem sequer judeu, ele é judeu helenista, né? Que vem de fora, né? O nome denuncia ele, né? Mas o fato é que, o ponto é que quando nós autorizamos quem quer que seja, o pastor ou uma outra liderança da igreja, a batizar alguém, o que nós estamos dizendo é: este indivíduo é membro do corpo, ele é membro do reino, ele é pertencente ao reino. Nós damos a ele um passaporte, nós damos a ele uma identidade, nós o reconhecemos. E se esse indivíduo não se comportar como um indivíduo do reino, o que nós vamos fazer é dizer assim: esse indivíduo não pertence ao reino. Nós tiramos ele do reino, entendeu? Nós excomungamos ele. Por isso que eu sempre digo para os irmãos: não existe essa ideia de disciplina bíblica, disciplina eclesiástica, de botar o irmão no banco, no sentido, não, o irmão tem disciplina, bota no banco. Tá? Isso é discipulado. Disciplina, excomunhão, é tirar o indivíduo do reino. Tá? É não reconhecê-lo mais como cidadão do reino. Por isso que a gente faz em última instância, em última análise, depois de uma série de processos, depois de uma ida, 2 idas, 3 idas, uma comunhão. E por isso que a gente sempre tenta levar o indivíduo ao arrependimento. Entendeu? Nós o reconhecemos como. Não, vamos fazer uma separação aqui, tá? Reconhecer alguém como pertencente ao reino não significa outorgar a esse indivíduo salvação, porque nós não somos Jesus. Quem outorga a salvação é Jesus. Tá? Mas, ao indivíduo confessar a mesma fé que nós cremos e pressupomos que ele é salvo. Por isso, nós o integramos, nós o reconhecemos como pertencente ao reino. Agora, se ele não se comporta como um indivíduo do reino, a gente retira ele do reino. Entendeu? Inclusive para preservar o reino. Tá? Porque o indivíduo que não pertence ao reino. Aí, olha só, entendam de novo aqui, ó, a teologia bíblica aqui falando com a gente. Por que Deus é tão. Vamos começar, um resuminho, rapidinho. Deus escolhe um povo, tá? E esse povo, Israel, o povo judeu, é o povo que serviria de exemplo para o resto das nações, de como Deus se relaciona com a criação. Aí, muitas vezes, você acha estranho porque Deus diz: olha, não casa com estrangeiro. Entendeu? Não casa com estrangeiro. E por que você não casa com estrangeiro? Porque quando você casar com o estrangeiro vai trazer os costumes estrangeiros para dentro da sua casa. E você vai começar a tolerar os costumes estrangeiros. E os costumes estrangeiros vão desfazer os seus costumes. Então a ordenança para Israel era essa. Tá? E aí o que acontece? Quando você chega no povo, se eu deixo um indivíduo que não é do reino no reino, na representação física do reino, o que eu estou dizendo é que o reino não tem um padrão de comportamento único, ele tolera outros comportamentos. Entendeu? Então, eu tenho que tirar o indivíduo que não é do reino, que não se comporta como do reino, para proteger o reino, para proteger essa representação física do reino. Então, nesse sentido, a gente age dessa forma. O indivíduo que não se arrepende não pertence ao reino, ainda que tenha sido batizado. Tá? Provavelmente não é salvo. Pode se arrepender de novo, se confessar Jesus Cristo como seu Salvador, ser batizado e ser integrado ao reino. Entendeu? Então, nesse sentido, inclusive nas nossas práticas, aí é uma outro debate que o autor nem vai entrar nesse assunto aqui, mas, por exemplo, um indivíduo excluído da membresia da igreja, consequentemente excluído do reino, se ele se arrepende, ele precisa ser batizado de novo. Entendeu? Porque, teoricamente, aquela primeira eventualidade dele não era alguém, de fato, genuinamente regenerado. Entendeu? Então, esse é um. Mas é apenas uma questão prática que não é o ponto principal aqui. Mas diga, meu irmão. Não,
Não, aí é discipulado. A expressão bíblica é discipulado. O discipulado é correção, entendeu? A disciplina bíblica é exclusão, entendeu? É o que o apóstolo Paulo diz, ó, entrega para Satanás para ver se a alma se salva, entendeu? A ideia é que o indivíduo ele não tem um comportamento do reino, então você tira ele. A esse comportamento a gente chama teologicamente de disciplina, tá? O que esse comportamento de corrigir comportamentos, o comportamento do pai, é o comportamento de discipulado. É você pegar o indivíduo e corrigindo o caminhar dele. Aí é discipulado. Com os indivíduos faltosos, a gente discipula. Agora, se o indivíduo não quer ser discipulado, aí você tira ele do corpo. Entendeu? Então, a ideia é essa. Diga, irmão. Aham. O comportamento normal que a gente faz é reconciliá-lo, entendeu? A ideia de que ele se desconciliou do corpo, então eu reconcilio com o corpo. Então eu trago ele de volta para o corpo, tá? Eu acho que demanda um debate teológico mais profundo, mas eu acho que não é necessário no sentido de eu entendo que o indivíduo, se foi excluído do corpo, ele nunca pertenceu ao corpo, entendeu? Então se ele nunca pertenceu ao corpo, teoricamente ele precisava ser integrado ao corpo por intermédio do batismo. Mas isso é apenas um adendo de aprofundamento de discussão. Não vejo dificuldade nenhuma com a prática natural que a gente tem. O indivíduo se arrependeu, demonstrou arrependimento, a igreja reconhece o arrependimento, a igreja confirma, não, de fato se arrependeu, ele de fato voltou a comportar-se como um membro do reino, então a gente reintegra ele no reino. Não tem dificuldade com isso também não. Tá? Eu só acho que esse negócio de vai e volta, como se fosse apenas o indivíduo que se arrepende e genuinamente não é transformado, a gente precisa pensar um pouquinho com mais calma sobre isso. Então, é esse tipo de disciplina que eu já dei a opinião de que isso não é disciplina, isso é discipulado, entendeu? Então, não, vou botar o irmão em disciplina, ficar no banco aí, não vai tomar ceia, né? Não, é óbvio, mas pode dar oferta, né? Pode continuar sustentando, porque afinal de contas, né? Então assim, esse tipo de comportamento eu não entendo que isso não é, biblicamente falando, isso não é disciplina. A disciplina bíblica falando é dizer que aquele indivíduo não pertence ao corpo. Sim, irmã, você estava... Aí são aquelas coisas, né? A gente é o jeito brasileiro de misturar muitas coisas, né? Então a gente tem as nossas penitências também, né? O meio evangélico gosta de criar suas penitências, né? O meio católico, a disciplina é feita pelas penitências, né? Então você está em pecado, aí você se confessa e aí o padre te dá uma disciplina. A disciplina vá orar tanto, tá? Faça jejum, faça tanta Ave Maria, tantos Pai Nosso. Então aí você cumpre a sua penitência, você paga por aqueles pecados, aí você é reintegrado à comunhão, né? Aí você pode de novo comungar, né? Pegar a hóstia, tal, e participar do corpo de Cristo. Se você não cumprir as penitências, você não pode participar. E aí a gente faz essas misturas, né? Essas confusões aí teológicas que algumas igrejas costumam fazer. Mas, biblicamente falando, disciplina é o ápice, é o ponto máximo da incapacidade do indivíduo se arrepender e da nossa limitação em discipulá-lo. Então, assim, a gente vai tentando, o indivíduo é teimoso, reticente, então ele não pertence aos nossos, a gente exclui. O quê? De exclusão? Aqui na igreja nunca tive exclusão, disciplina. Todos os que eu vi foram errados, entendeu? Todos os que eu vi foram por outras razões, outros motivos. Nenhum foi por pecado impenitente, entendeu? Pelo contrário, os pecados
impenitentes que eu vi sendo tratados na igreja foram tratados assim, com esse negócio de põe no banco, né? Fica sem participar disso, sai da liderança não sei do que, né? Tal, mas foi tipo, agora as exclusões que eu vi foram poucas, né? Porque também não é um processo que a gente faça com muita frequência, mas todas foram por motivos equivocados, alheios, mais intrigas internas, quase como exercício de poder, tal, nada a ver com disciplina bíblica, não. Tá? Alguém levantou a mão? Sim. Aham. É porque o batismo não é uma invenção da igreja, entendeu? A igreja se apropria do batismo como seu símbolo de juramento. Mas o batismo de arrependimento já era uma prática entre judeus. Tá? Embora ele não esteja na lei, a lei não manda batizar, mas era uma prática que foi desenvolvida, especialmente ali no período intertestamentário, tá? No período entre o Antigo e o Novo Testamento, quando vão surgindo as diversas seitas judaicas. Né? E as seitas, entendo aqui, não estou dizendo que são os movimentos sectários internos. Tá? Então, por exemplo, João Batista, muito provavelmente ele está ligado ao movimento dos essênios, tá? O movimento de pessoas que viviam no ostracismo, viviam fora da cidade, se alimentavam de comida silvestre. Né? Por isso que a Bíblia vai dizer que ele comia mel silvestre, que ele comia gafanhoto, né? Então tem ali um elemento, ele vivia no deserto, né? Então ele pregava no deserto, as pessoas iam ouvi-lo lá no deserto, e aí ele pregava para o arrependimento, e aí o símbolo de arrependimento das pessoas era o batismo. Tá? E aí nós entendemos que quando Jesus vai ao arrependimento sem precisar se arrepender, ou melhor, vai ao batismo sem precisar se arrepender, o que Jesus está fazendo é se apropriar daquele símbolo para trazer para a sua igreja. Por isso que depois ele manda a igreja batizar aqueles que vão confessando, porque a confissão se dá via arrependimento e fé. Então eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus Cristo, eu sou batizado e sou integrado nessa nova aliança. Tá? Então a interpretação teológica é essa. A igreja se apropria desse símbolo, assim como a igreja também se apropria da ceia, porque a ceia faz parte da tradição judaica. Embora a ceia que nós nos apropriemos não seja a ceia do Êxodo, não é a ceia do carneiro, a gente vai se apropriar de um outro sistema de ceia que vai sendo introduzido na tradição judaica, que é o pão e o vinho, tá? Mas a gente simplifica, né? Então, eu estava até ouvindo umas aulas de história da igreja, o professor estava falando sobre isso. Ele diz, olha, a igreja simplifica muita coisa, entendeu? Então, enquanto para eu me tornar judeu, eu tenho que me circuncidar e guardar uma série de elementos tradicionais. Para você se tornar parte do corpo de Cristo, você só precisa se batizar. Enquanto o judeu tem uma série de restrições alimentares, né, e tem uma série de diferenciações da mesa, né? Então, por exemplo, um judeu não senta na mesa com o outro não judeu, ele só senta na mesa com o judeu. Essa é a briga ali de Gálatas, é a briga ali de Atos. É porque um judeu, ele não senta na mesa com outro judeu. Se um não judeu sentar na mesa, ele levanta. Entendeu? Ele levanta. Porque para eles, para o judeu, todo indivíduo que não é judeu é porco. Entendeu? É porco na acepção do sentido da palavra mesmo, do animal mesmo. É impuro. Então eu não posso sentar com o impuro. Tá? Então eu não posso comer com o impuro, porque se eu comer com o impuro, eu também me torno impuro. E aí essa ali é a briga de Atos ali, a briga de fundo ali do ponto. Então, mas na nova aliança, no corpo de Cristo, no povo da igreja, todo mundo senta na mesa, entendeu? Então senta o judeu, senta o egípcio, senta o sírio, senta o macedônio, senta o gálata, senta o efeso, senta todo mundo junto, entendeu? Todo mundo senta e come a mesma coisa. Todo mundo parte do mesmo pão, entendeu? Então tem toda uma simbologia ali que a igreja se apropria. Aí a gente entende que, por exemplo, se você for olhar do ponto de vista histórico, um historiador pode dizer que ela se apropria do símbolo, do sinal, como uma forma social de se demonstrar. A gente entende, biblicamente falando, que o próprio Cristo, ao introduzir a ceia, dizer, esse é meu corpo, que é dado por vós, esse é meu sangue, ele mesmo está se apropriando daquilo e entregando à igreja aqueles elementos para serem elementos simbólicos da igreja. Tá? Então, por isso que o batismo é a porta de entrada e a ceia é a manutenção do indivíduo no corpo.
Então, toda vez que eu participo do corpo, eu estou me mantendo ligado ao corpo. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Tá? Então, deixa eu olhar aqui o que mais tenho de anotações. A gente já deu uma volta pelo tema. Ele finaliza dizendo o seguinte, né, que o batismo vai conferir, né, essa membresia da igreja local, né, e essa membresia é um status público. Né, então, ele finaliza dizendo que o batismo confere a membresia da igreja, constituindo alguém como membro local. Né? Então, não apenas a ideia do membro como parte do hall de membros daquela igreja, mas ele é membro deste corpo localmente representado, o corpo de Cristo. Né? O autor vai dizer, o batismo não somente exige, mas confere a membresia da igreja. Ou seja, para que eu seja batizado, eu preciso ser membro do corpo, e o membro do corpo é o que confessa, mas o batismo também, ao mesmo tempo que é exigido, ele também ele é um benefício, ele é algo que é dado, ele confere ao indivíduo um status, o status de parte daquele povo. A membresia é a casa e o batismo é a porta da frente. A ideia que ele usa no livro aqui. Né? Então, a membresia é a casa e o batismo é essa porta. Todo aquele que passa pelo batismo se torna participante da casa. Certo? Então, semana que vem a gente vai ao capítulo 6. Né? Nós vamos ali continuar os nossos estudos sobre o batismo. E aí ele vai agora, deixou de falar do batismo, ele vai passar a falar da ceia agora. Um só pão, um só corpo, a ceia do Senhor e a igreja local é o tema da semana que vem. Diga, James. Serrijam. Diga. Uhum. Aham. A gente pode fazer vários tipos de análise aí, uma análise histórica, uma análise sociológica, né? Tentar fazer um apanhado geral aí. Eu acho que é uma sequência de eventos, tá?
teologicamente, nós ficamos num período muito raso ao longo do tempo. A gente parou de estudar a Bíblia de maneira mais profunda e entender alguns elementos. A gente ficou muito tempo em estudos muito superficiais e compreensões superficiais. A gente tem um sincretismo de movimentos religiosos muito grande, né? Então, por exemplo, deixa eu ver como é que eu consigo me expressar aqui de uma maneira mais educada, assim, sem ser meio grosseiro. Por exemplo, você está ligado a uma tradição batista. Tem que ser difícil para você se desligar da tradição batista e ir para uma tradição adventista, pentecostal, presbiteriana até, entendeu? Porque se você está ligado a uma tradição específica, você tem toda uma teologia bíblica que está ligada à percepção daquela tradição, entendeu? Então, a sua leitura do texto bíblico, ela foi formada e forjada por aquele grupo, entendeu? Teológico. Então, não deveria ser natural a gente saltar de uma igreja, de uma leitura bíblica mais conservadora para uma igreja de uma leitura bíblica liberal, como se fosse simples assim, entendeu? Como se não tivesse diferença. Então, como a gente foi alargando muito, foi se identificando. E eu quero que entenda aqui, porque na verdade, eu não quero dizer que a gente deva criar guetos, entendeu? Mas o problema é assim, a gente começou a se identificar com todo mundo. Todo mundo é igreja, então todo mundo é. E eu não estou dizendo que as outras igrejas não sejam igrejas, tá? Eu estou tentando me expressar aqui sem parecer muito sectário. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente foi afrouxando as nossas percepções teológicas, entendeu? Em prol de uma união da bandeira evangélica de uma maneira geral. Então, por um tempo, os evangélicos foram escanteados, né? E aí, como a gente estava muito escanteado, então a gente precisava unir forças para poder enfrentar todos aqueles que se opunham ao movimento evangélico como um todo. E aí a gente foi afrouxando muito as nossas percepções, e aí eu comecei a achar muito natural eu, domingo, ir na Igreja Batista, e no outro domingo ir na Assembleia de Deus, entendeu? E no outro ir numa Metodista Wesleyana, e no outro ir numa Presbiteriana, entendeu? Assim, isso para mim começou a ficar muito... Para mim não, digo para geral, isso começou a ficar um pouco natural, né? Não, é igreja, o importante é ir na igreja, tá? E aí... Como a gente tem um público diverso, as lideranças também começaram a diluir as suas percepções. Então, por exemplo, quando a gente está aqui estudando sobre batismo, de vez em quando alguém vai levantar, mas aí, o presbiteriano não é batizado? Para um batista, não. Entendeu? Para um batista, não. Entendeu? Para um batista, um presbiteriano não é batizado. Mas ele não é salvo? Essa é outra discussão. Não é. O ponto não é esse. O ponto da discussão não é esse. É que a questão é essa, que para um batista, a minha interpretação de batismo é diferente da interpretação de batismo dele. Então a gente diverge. Ele vai dizer, não, eu fui batizado quando era criança. Eu falo assim, não foi. Entendeu? Você acha que foi, mas não foi. Entendeu? Ok, pode ser que nós sejamos errados. Eu entendo que não. Pode ser que nós sejamos errados. Mas o que eu estou querendo dizer, que o ponto aqui é que essas diferenças foram sendo amenizadas no sentido da gente ir ignorando essas coisas, entendeu? Não, deixa para lá. Por exemplo, as percepções soteriológicas, entendeu? As pessoas tendem a ter dificuldade nesse debate. Por quê? Porque como a gente, não, isso é coisa de presbiteriano, isso é coisa de fulano, isso é coisa de ciclano, isso é coisa de sei quem. A gente foi deixando essas conversas sendo escanteadas, esvaziadas, e a gente foi perdendo as percepções do próprio texto. Tá? E aí a gente vai tendo dificuldades quando a gente se depara com o texto. Aí a gente se acostumou também muito com pregações muito superficiais, muito pregação de 3 pontos no sentido de 3 formas de vencer os problemas da vida. E aí pregações muito vazias, né? A gente parou de ter pregações onde o texto bíblico é apresentado nas suas dificuldades, inclusive, entendeu? Então, por exemplo, eu cresci numa igreja batista.
nunca vi uma pregação sobre justificação pela fé. Eu nunca vi uma pregação sobre justificação pela fé. Fui ter contato com isso via internet com pregadores batistas, mas de outros lugares. Entendeu? Por quê? Porque a pregação era sempre a pregação evangelística do Jesus vai te salvar, entendeu? Mas a pregação de justificação pela fé, nos moldes de Romanos, a confissão, essas pregações a gente então a gente tem uma construção de diversos eventos, tá? Que vão esvaziando conceitos. Membresia mesmo. Então, por exemplo, a gente perdeu o conceito de membresia, a gente esvaziou o conceito de membresia. A membresia não significa mais pertencimento, membresia significa participação. Então, eu participo daquela igreja. Eu não sou membro da igreja. Então, eu vou me desligando desses conceitos e isso vai esvaziando, vai gerando esses comportamentos. A refazer o caminho de volta é um pouco demorado mesmo, porque a gente tem que reconstruir percepções. Por exemplo, aqui mesmo com os irmãos, conversando com os irmãos aqui na igreja mesmo, a grande maioria nunca foi apresentado ao conceito de teologia bíblica. As pessoas, quando falam de teologia bíblica, dizem assim, não, é a teologia da Bíblia. Mas ninguém entende o conceito do que significa, que existe uma narrativa de Gênesis, Apocalipse que estão interligadas, que elas contribuem para uma mesma percepção, de que elas desaguam numa nova aliança, que se ela deságua numa nova aliança é porque tem uma velha aliança, entendeu? E então eu tenho que entender que alianças são essas, como é que elas se interligam. Então essas coisas foram sendo deixadas de lado em prol, às vezes, de um pragmatismo, de uma mensagem mais persuasiva no sentido de apenas agregar pessoas e não discipular, biblicamente falando. Então você vai tendo uma construção desse tipo de comportamento, que deságua nesse tipo de percepção. Aí o indivíduo não tem compromisso com o corpo, entendeu? E aí gera, primeiro, esse compromisso externo, né, essa falta de compromisso externo. Então eu posso sair e vou para outra igreja, isso tanto faz, né? Eu não preciso dar satisfação à liderança da igreja local ou à própria igreja, né? E quando a gente dá satisfação, por exemplo, quando você faz uma carta à igreja dizendo, olha, eu quero me tornar membro da outra igreja batista, o que você está dizendo é assim, meus irmãos, ó, eu estou congregando aqui, entendeu? Eu não vou mais poder congregar com os irmãos aí, por alguma razão, entendeu? E por outra razão eu estou congregando aqui nesta igreja. Então, essa é uma satisfação que você dá à igreja. E a liderança traz à igreja a informação. Olha, a irmã fulana de tal decidiu congregar na outra igreja, por razões próprias, ou dinâmica, logística, o que quer que seja, ou mudou-se. E então, agora ela está congregando naquela igreja. E aí isso também desdobra para a falta de compromisso local, para a falta de compromisso dentro com as atividades do próprio corpo. E aí a história da escala, né? Então, se eu não tenho compromisso com o corpo de membresia, eu também tenho essa dificuldade. Aí eu falto na escala. Então, essas coisas de que a igreja é minha e eu construo a igreja junto com o corpo, a gente foi esvaziando isso. Porque a gente criou também um ambiente da igreja do seu consumo. Eu consumo a igreja, né? E aí, quando eu me esqueço que eu construo a igreja junto com os outros, aí eu vou criando essas coisas. Aí é a escala que deixa passar, é o dia que eu esqueço, porque essa semana eu trabalhei demais, então eu estou muito cansado. Aí domingo eu não vou na igreja, porque eu estou muito cansado, porque eu trabalhei a semana toda. Então, assim, a semana consumiu-me a ponto do meu compromisso com a igreja já não ser tão importante assim. Tá? Então, tem todos esses elementos históricos que a gente tem que reconstruir. E a única maneira de reconstruir isso é com estudo bíblico, é paulatino, é reformando, e aqui reformando, sem nenhum trocadilho, tá? Reformando com reformando a percepção das pessoas sobre o texto bíblico, sobre o comportamento em relação à igreja, o que significa igreja. Por isso que eu, particularmente, como pastor, gosto demais do material do Nove Marcas, entendeu? Porque é um material voltado para isso, de reestruturação de percepção. O que significa membresia, o que significa disciplina, o que significa o batismo, o que significa uma igreja, o que é uma igreja, quais são as marcas de uma igreja, o que identifica uma igreja. Essa coisa que você falou sobre a Igreja Universal, do material que você recebeu, a gente chegou a um ponto de sincretismo tão grande
que a gente tem dificuldade de fazer esse tipo de afirmação. Não, olha, igreja tal não pode ser chamada de igreja porque não tem comportamento de igreja, porque não tem características e marcas de igreja, porque a gente foi induzido a ter um pensamento muito sincrético, juntar todo mundo. Entendeu? Por exemplo, eu estava comentando com a Anne, ontem estava indo ao aniversário, a gente estava no carro comentando sobre um vídeo que eu vi em relação à igreja católica, né? Aí era um vídeo de um padre falando de pastores, né? Falando da igreja evangélica, né? De que uma evangélica chegou para o padre e disse assim, padre, eu frequento uma igreja evangélica, então eu estou errada? Aí ele disse, aí o padre disse, tá, entendeu? Assim, porque na visão católica, se você não está na igreja católica, você não está na igreja, você está fora, entendeu? E aí a gente chegou a um ponto tão sincrético que nós, evangélicos, olhamos, às vezes, não, mas os católicos são nossos irmãos, sei o que tal. Eu tento achar um meio termo nessa confusão. Eu entendo que há catolicismos e catolicismos, eu entendo que há comportamentos mais para lá, mais para cá, mas de uma maneira geral, são duas visões antagônicas sobre o mesmo texto, o mesmo material, entendeu? Enquanto uma vai dizer que as chaves do reino estão nas mãos de um indivíduo que é o próprio substituto de Cristo, é o vigário de Cristo, ele é o substituto de Cristo. Entendeu? É. Aham. 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 É, então, ou seja, são princípios distintos. Enquanto nós temos como única fonte a Bíblia, a tradição católica tem a Bíblia mais outras fontes, entendeu? Então elas estão em pé de igualdade. A tradição da igreja, o magistério da igreja, ele está em pé de igualdade com a Bíblia. Então, assim, como eles partem de fontes distintas da nossa, então a gente nunca vai conseguir se comunicar perfeitamente. A gente vai estar falando uma coisa, falando outra. Então, como a gente esvaziou muito, só para resumir aqui, a resposta está longa demais, né? Esse é um caminho que a gente foi fazendo ao longo das últimas 3, 4 décadas, entendeu? Que a gente tem construído esse caminho de esvaziamento de conceitos que dão nesse tipo de comportamento. É o comportamento do indivíduo achar, não, beleza, agora eu vou para lá, vou para cá, ou não vou, entendeu? Tipo assim, não vou porque hoje eu tô hoje eu vou, por exemplo, a gente sempre fala da questão do culto online, né? Que não existe culto online, não existe igreja online, que a gente grava e transmite o culto apenas para que o indivíduo tenha uma parte do que ele está perdendo naquele momento, mas que por N razões nunca vai substituir, e não dá para dizer que é culto o que ele está fazendo ali, porque ele não está ligado a um corpo, entendeu? Ele não está junto com outras pessoas. Outros elementos, por exemplo, conceito de culto, né? A gente tem dificuldade, as pessoas acham que a gente senta junto, bate-papo, é culto. Não, culto é quando o corpo se junta, entendeu? Quando o corpo se une, quando a igreja se reúne, ali é culto. Entendeu? Eu faço meu culto doméstico. Ok, essa é uma percepção da sua relação em casa, mas o culto mesmo, é quando o corpo se junta. E na sua casa não está o corpo, está só você. Entendeu? Está no máximo a mão, sei lá, um pedaço do pé, uma orelha, se tiver mais de um crente ali, entendeu? Mas não tem o corpo de Cristo ali, a prestar culto. Aí a gente hipervaloriza a ideia do culto individual, é o meu culto, eu sou o corpo. Então a gente hipervaloriza essas coisas e subvalorizou outras. E aí foi construindo esse ambiente. Não sei se eu te ajudei, eu te respondi, ou se criei mais confusão, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo que é uma construção muito longa. Para refazer ela é relendo o texto bíblico, reaprendendo e aplicando de novo esses conceitos à nossa caminhada de fé. Tá? E aí, construindo bases sólidas, preparando novas gerações, ajudando essas novas gerações a entender essa interpretação, e aí as próximas gerações vão sendo formadas.
Certo? Vamos lá, meus irmãos. Já fomos longe demais. Oi. Diga. É. E nesse sentido, eu, de novo, me socorro do material da Nove Marcas, ele nos ajuda bastante nisso, condensar. Talvez, em algum momento futuro, eles lançaram uma nova versão do livro, a gente já estudou atrás a versão original do livro, né, a Marcas de uma Igreja Saudável, não, Uma Igreja Saudável, aí depois foi lançado 9 Marcas de uma Igreja Saudável, e agora eles lançaram um livro que é a versão ampliada, né, uma nova versão, a edição nova é Construindo Igrejas Saudáveis. Tá? É basicamente o mesmo livro, mas são edições que foram sendo melhoradas, né? E aí talvez mais para frente, depois que a gente terminar essa parte doutrinária, a gente vai voltar para uma parte mais bíblica, né? A gente está estudando muita sequência doutrinária, eu quero dar uma sequência com os irmãos em texto bíblico, né? Voltar para texto bíblico. E aí depois, quando a gente voltar para temas doutrinários, talvez a gente pegue esse material para estudar. Certo, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tá? Não? Se não, vamos orar para encerrar. Já são meio-dia. Não, hoje não. Agora não. Só de noite. Não, hoje não. Agora de manhã. Então, inclusive, a irmã perguntou que eu tinha dito domingo à noite que eu ia fazer uma reunião agora após o culto. Mas a gente estendeu bastante. Na verdade, eu já tinha pedido, já tinha pensado em fazer depois do culto à noite mesmo. É rápido. Eu vou convocar na hora do culto, mas só para reforçar aqui, eu preciso reunir com os irmãos rapidamente para a gente falar um pouquinho sobre a logística do aniversário, tá? Especialmente a logística de atendimento do pastor. Tá? Então, precisa de ajuda de alguns irmãos para auxiliar, para levarem ele para almoçar, para jantar, para alguma coisa nesse sentido. A gente vai dividir aqui. Então, os irmãos que tiverem interesse em participar dessa logística, tá? Eu vou convidá-los para participar de uma reunião rapidamente à noite, coisa de 10, 15 minutos. Eu prometo que não serei muito longo, tá? Para a gente poder ser bem objetivo à noite também, certo? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos permite estudar e ter acesso a essas compreensões que muitas vezes a gente foi relegando ao longo do tempo e foi perdendo a primazia do conhecimento do texto bíblico. Então, auxilia-nos, Pai, nesse processo de entender corretamente o valor dos símbolos que nós temos e daquilo que foi deixado para nós através do texto bíblico. Ajuda-nos, Pai, a entender qual é a Tua graça no meio de tudo isso, a fim de que não sejamos apenas pessoas que estão achando que vão simplesmente corrigir todo mundo, mas, pelo contrário, nós queremos ser moldados pela Tua palavra e entender aquilo que, de fato, o Senhor deseja nos ensinar. Tem misericórdia de nós, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma tarde de descanso, prepara-nos para o culto logo mais à noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos em paz, então.